Olá, meu nome é Davi Aroeira e esse é o curso Brasil, História e Arte nas décadas de 1950 e 1960. Vamos lá? O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. A década de 1950 representa para o Brasil um período de modernização bastante intensa na economia, nas relações cotidianas e também nas artes. Nessa época vivia-se um novo projeto de país. O Brasil passou a se enxergar, a se identificar de uma maneira nova. Quer dizer, a gente está falando de um aumento da produtividade, a gente está pensando que é uma necessidade para romper com a condição histórica de país agroexportador que o Brasil ocupou durante séculos. Um país, nesse momento, que vão conviver dois países. O país que é atrasado, a sua maior população vivendo nas áreas rurais, analfabeto, mas que também se modernizava, que começava com uma industrialização bastante acentuada nas cidades, principalmente do Sudeste, e ainda assim tinha uma condição de mazela bastante expressiva, nesse sentido, vivendo sua realidade de país subdesenvolvido de terceiro mundo. Mas romper com essa realidade parecia possível naquele momento. Então, um dos sentimentos que dá para explicar, que a gente consegue compreender melhor esse momento, dentre os muitos que a gente poderia escolher, talvez seja o sentimento de otimismo. O otimismo compartilhado entre a população. Nessa época vivia-se então um projeto de nação possível, uma utopia possível. Afinal, dependia da vontade política dos governantes, do Estado, e de um desejo coletivo de um povo que acreditava estar se encontrando com o seu objetivo final de grande país. A gente está falando aqui na década de 50, a gente vai ter o surgimento da bossa nova, a modernização do teatro, o aparecimento da televisão, né, uma modernização nos meios de comunicação de uma maneira geral, revistas, jornais, enfim. Então a cultura também acompanhou esse processo de modernização. Nesse sentido, acho que a construção de Brasília e as vanguardas artísticas, em especial a arte concreta, elas contam uma história particular, mas muito especial, que a gente consegue entender bastante esse momento vivido pelo Brasil, esse momento moderno, esse momento de utopia possível. Na década de 50, a gente viveu uma política estatal desenvolvimentista, de um nacional desenvolvimentismo, uma política que foi tocada nos dois governos da década, de JK e de Getúlio Vargas. Nesses dois governos, a gente tem dois projetos em disputa de modernização. A gente tem um projeto mais nacionalista e um projeto que adota o capital internacional como principal meio fomentador desse desenvolvimento. O que está em disputa, então, é o papel do Estado nesse processo de modernização. O projeto do Getúlio Vargas certamente vai ser mais nacionalista do que o do Juscelino Kubitschek. O JK é acusado de entreguismo por vários setores mais à esquerda principalmente, mas não dá para negar que o papel do Estado no governo JK foi bastante forte para tocar o projeto de modernização. Bom, no governo de Getúlio Vargas, a gente está falando então de uma política econômica de substituição de importação, de autonomia na produção de energia, a atuação do Estado em áreas estratégicas.
de recursos naturais, de indústrias de base, a construção de veículos pesados como caminhões, peças como motores, produção de eletricidade. O projeto Getúlio Vargas, que na verdade Getúlio Vargas é eleito em 51, mas ele já tinha governado o Brasil desde de 30 a 1945. E principalmente no período em que o Brasil estava na Segunda Guerra Mundial, que ele entra na Segunda Guerra Mundial, a presença do capital internacional, principalmente dos Estados Unidos aqui, foi muito forte. A construção da Companhia do Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, que são elementos importantíssimos para esse salto produtivo e modernização da produção nacional, se dá nesse momento, na década de 40. Bom, Getúlio Vargas então volta, dessa vez eleito, em 1951, e no mesmo ano ele lança o projeto de lei, ele envia para o Congresso o projeto de lei da criação da Petrobras. A criação da Petrobras é muito importante para o Brasil ser autossuficiente em petróleo e não depender de importação. E a criação da Petrobras teve um aspecto muito importante, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. A campanha do Petróleo é Nosso mobilizou diferentes setores do espectro político, diferentes setores da sociedade. Quer dizer, a gente tem instituições de esquerda e de direita partilhando um mesmo projeto. Você tem a União Nacional dos Estudantes, você tem comunistas, socialistas, você tem militares, católicos, membros da UDN, o partido conservador mais importante da época, né, a União Democrática Nacional, membros do PTB, o partido do Getúlio Vargas. A criação da Petrobras foi importante, foi uma importante política de Estado que mobilizou o imaginário nacional. A Petrobras começa suas atividades de fato em 1954, mas é o mesmo ano em que uma crise política leva ao suicídio de Getúlio Vargas. Mas se as políticas do Getúlio foram importantes, não se comparam com o que JK fez em termos de magnitude. A política desenvolvimentista tocada pelo Juscelino Kubitschek, ela é inédita em vários aspectos, principalmente pela inclinação, pela verticalização, a acentuação dessa curva da capacidade produtiva industrial do Brasil. JK vai ser eleito principalmente numa campanha o slogan da campanha de JK é que o Brasil cresceria 50 anos em 5. O mandato, né, tinha na época 5 anos. Então, o que possibilitaria JK tocar o seu projeto ambicioso era o plano de metas. Então, na verdade, o próprio plano de metas foi o projeto de industrialização mais ambicioso já apresentado na história do Brasil. Acho que a gente não consegue ter, às vezes, uma margem de comparação nem de antes nem de depois. Então, o Plano de Metas é um programa de modernização bastante ambicioso que estruturava etapas e eixos para efetuar essa mudança estrutural na capacidade na cadeia produtiva nacional. É importante a gente destacar, antes de entrar um pouco mais no Plano de Metas, que tem a atuação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que era um órgão ligado à Casa Civil da Presidência, como uma organização que deu fomentação teórica para os projetos de JK. E um nome importante do ISEB, principalmente nesse sentido, é o do economista Celso Furtado. Celso Furtado é quem formula o conceito de subdesenvolvimento aplicado, né? Então, assim, para um país subdesenvolvido, como seria o caso do Brasil. Hoje é uma palavra, um chavão, assim, comum, mas na época não era um chavão, mas se tornou uma palavra-chave para os técnicos do governo JK desenvolverem o plano de metas. Então, na visão do Celso Furtado, então é um conceito de fato elaborado, o subdesenvolvimento seria, então, um momento específico da formação do capitalismo no Brasil. Então, a gente tem uma visão econômica, mas que tem uma perspectiva histórica em cima. O subdesenvolvimento seria, então, próprio de sociedades como a brasileira, que teria um atraso estrutural explicado sob essa perspectiva histórica, que vai remeter
a um sistema colonial ao qual esses países, como o Brasil, foram submetidos durante séculos. Então, é uma condição que se retroalimenta, que por mais que o Brasil passasse por um processo de industrialização que já estava em curso desde a década de 40, enfim, se a gente quiser até buscar um pouco mais atrás, independente disso, as contradições apareceriam se a política estatal não fosse voltada para as áreas de principal mazela, que seria, por exemplo, o Nordeste, o interior, o sertão. O decreto que regulamenta o artigo-lei, que criou a SUDENE, autoriza empresas de capital 100% nacional a deduzirem até 50% do seu imposto de renda para investimentos industriais no Nordeste. Os industriais de todo o Brasil devem compreender a necessidade de aplicar recursos à grande área problema do país. No plano de metas, dentre os muitos pontos elaborados, a gente pode chamar atenção aqui para alguns, como a produção de alimentos, a produção de energia, a indústria pesada, como a siderurgia, mas eu queria chamar atenção aqui para o setor de transportes. A gente vai ter a expansão da malha rodoviária e da produção automobilística do país. Em 4 anos, a quilometragem de rodovias asfaltadas do Brasil vai saltar de 4.000 quilômetros para 10.000 quilômetros, ou seja, mais do que dobrou num período de 4 anos. A gente, claro, vai ter a produção de veículos também, né, peças, montadoras, enfim, aqui no Brasil, mas a pavimentação dessas estradas ela vai interligar o país. A gente tem, por exemplo, a construção da rodovia Belém-Brasília, que vai ter um papel importante nesse sentido. Então, o plano de metas ele aprofundava a industrialização nacional e privilegiava a produção de bens de consumo duráveis. A gente está falando aqui de novidades que vão mudar o cotidiano nacional. Estamos falando, por exemplo, de eletrodomésticos moderníssimos para a época e novos produtos no cotidiano, que vai mudar o cotidiano do país e a própria lógica de consumo. A gente está falando aqui de máquina de lavar, de rádio a pilha, de ventilador portátil, estamos falando mesmo do sabão em flocos, né, o sabão em pó, ou tecidos como polímero, vinil, enfim, tudo isso vai afetar o cotidiano imaginário nacional. Então, assim, o plano de metas do JK ele foi um sucesso, em parte pela destreza política do Juscelino, mas também porque ele contagia o imaginário nacional, essa possibilidade de um novo país. Então, o plano de metas, a síntese do plano de metas seria a construção de Brasília, essa utopia verticalizada no meio do centro-oeste brasileiro, um lugar onde só tinha terra barrenta e miado de onça. De repente, em poucos anos, você tem uma cidade moderníssima para os padrões mundiais. Quer dizer, Brasília, então, representaria uma afirmação nacional, seria como uma ponte entre o interior e o centro, porque agora o centro político estaria interiorizado dentro do Brasil, é também uma ponte entre o rústico e o moderno, entre o atrasado e o moderno, e em última instância era uma ponte entre o Brasil e o mundo, porque Brasília se tornou um símbolo para um terceiro mundo em ascensão. A construção de Brasília foi uma espécie de farol para todos os países que estavam tentando expurgar os elos com o colonialismo ainda vigentes. Então, Brasília foi muito tomada também por sua arquitetura, por seu caráter moderníssimo na sua estética. Ela foi tomada como uma síntese das artes. Então, o próprio Juscelino chegou a afirmar que Brasília nasceu sob o signo da arte. Sob o signo da arte não é qualquer arte, é uma arte moderna, uma arte racional, uma arte seguindo uma lógica matemática, uma lógica de planejamento. Na virada da década de 1940 e 50,
uma parte da elite econômica no Brasil, principalmente no Sudeste, vai investir no circuito artístico do país. A gente vai ter, entre 1947 e 1951, a criação de museus, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio, o MASP. Em 51 a gente tem a primeira Bienal. Então esses espaços artísticos vão ser importantes para a implementação de um projeto modernizador do país. Quer dizer, aqui a gente está falando então da função social da imaginação cultural nesse projeto político, nesse projeto estético. A criação dos museus e a organização de exposições, a Bienal, por exemplo, que é inspirada na Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, né? Elas são ações dirigidas para a representação de uma ideologia modernizadora formalizada em imagens. Ela vai incentivar, nesse sentido, a formação de uma vanguarda uma vanguarda que vai seguir uma linha, uma tendência construtivista na arte nacional. A gente tem que salientar também a importância da evolução da crítica de arte no Brasil. Mário Pedrosa certamente é um nome essencial para compreender o período, e a gente tem que pensar que, como eu disse, os meios de comunicação se modernizaram, então os jornais passaram com seus suplementos literários, seus cadernos de cultura, eles vão ser veículos importantes para a divulgação de um pensamento estético moderno. Acho que é importante a gente destacar, por exemplo, a importância do Fotoclube Bandeirante em São Paulo. Os fotoclubes eram, principalmente uma verdadeira escola de fotografia. Quer dizer, um sócio aprendia com o outro. Então a fotografia moderna paulista, principalmente, ela vai retratar o gigantismo da urbe em frações, em partes. As linhas e as formas geométricas da cidade, eles são os temas diletos desses participantes. Mas independente de do que a imagem estivesse retratando, o que é o foco principal desses fotógrafos é a estrutura da imagem, é a composição e o arranjo das formas. A era industrial vivida pelo Brasil, e se a gente pensa que São Paulo é o principal vetor dessa industrialização, dessa modernização, toda essa era industrial é tocada por uma lógica de planejamento, de precisão, de ordem matemática, e isso tudo estava presente nas obras desses fotógrafos. Essa fotografia modernista, com essa preocupação da forma e na estrutura da imagem, vai encontrar um paralelo nas artes plásticas, na escultura e na pintura propriamente dita. Como eu disse, a primeira Bienal foi em 1951 e quem vence a obra premiada dessa Bienal é a do Max Bill, um suíço com uma obra concretista propriamente dito. Então, em São Paulo e no Rio vão surgir grupos de artistas concretistas que vão se organizar em coletivos. Em São Paulo a gente vai ter o grupo Ruptura, com o líder teórico, pelo menos do movimento, Valdemar Cordeiro, e no Rio de Janeiro o grupo Frente, com o Ivan Serpa sendo o principal artista, mas sob a tutela teórica, pelo menos, do crítico Mário Pedrosa. O concretismo, ou a arte concreta, se a gente não quiser colocar esse ismo como se fosse um movimento uno e coeso, ele é herdeiro de um projeto construtivista, ele segue na mesma esteira. O projeto construtivista ele tem uma origem europeia ali na década de 20 e 30. A gente tem nessa esteira do construtivismo o construtivismo soviético. Todos eles vão influenciar diretamente, né, o concretismo aqui no Brasil, a arte concreta no Brasil. Você tem o construtivismo soviético, a De Stijl, que é uma escola holandesa, uma escola estética holandesa. A gente vai ter o Mondrian como um dos principais nomes, a gente vai ter a Bauhaus na Alemanha durante a República de Weimar e pouco antes do nazismo, até um pouco antes do nazismo ascender. Tem a Escola da Forma também na cidade de Ulm, na Alemanha. Enfim, o concretismo é herdeiro dessas tradições estéticas. De certa forma, é um modernismo tardio aqui no Brasil, já que essa estética já estava em voga na Europa já há pelo menos 20 anos.
Então, o concretismo vai seguir ele vai ser extremamente lógico e racional, que vai ser de acordo com o próprio tempo dele. Na visão dos artistas, era assim que o modelo de produção, o próprio modelo social estava se dando naquele contexto, na sociedade completamente industrializada. Então, os artistas que optavam pela arte concreta, no início da década de 50 aqui no Brasil, eles estavam, na verdade, optando por uma estratégia cultural universalista e evolucionista. Universalista no sentido de que qualquer pessoa no mundo qualquer pessoa moderna conseguiria compreender uma obra concretista. Porque a gente está falando aqui do estado puro da forma. A pintura e a escultura concretista, ela é a forma materializada. Um círculo vermelho num quadro concretista, ou melhor, um círculo amarelo, não é o sol, é só um círculo amarelo. Uma linha vermelha não é um rastro de sangue, é só uma linha vermelha. Então, o concretismo, a arte concreta, ela se afirma como uma arte que nega a representação dessa imagem ideia de uma idealização artística. Ela é, na verdade, uma imagem forma. Como eu disse, é o caráter formal e puro do objeto que está ali manifesto numa tela, numa escultura. Não tem jogo de luz, não tem sombra, não tem tridimensionalidade. O que tem é só o espaço bidimensional, mas que os artistas conseguem articular uma noção de movimento ou até uma noção de profundidade, mas com base só numa vibração óptica. As formas vão induzir o olhar em torno desses efeitos. Então, em 1952, a gente tem o Manifesto Ruptura, lançado pelos paulistas, e em 1956 a gente vai ter a primeira exposição de arte concreta no Brasil. Mas é importante a gente pensar que você tem um cenário artístico nacional muito mais diverso do que esse quadro que a gente está pintando aqui. Quer dizer, a gente tem um campo de disputa bastante acentuado e às vezes até levando às vias de fato, assim. Se a gente for pensar que na década de 50, o modernismo que vinha desde a década de 20, 30, 40 se consolidando como uma arte nacional, uma arte figurativa, né? Ou seja, uma arte representativa e principalmente uma arte nacionalista e regionalista. A gente pega as pinturas de Portinari, de Cavalcante, Guignard, que são temas nacionais ali expressos. O embate vai ser muito duro entre esses artistas, entre essas correntes. E, na verdade, mesmo outras correntes de abstracionistas, como Iberê Camargo, enfim, outros artistas, vão entrar em choque com essa proposição extremamente racional da arte concreta. O que a gente pode pensar é que a arte que preza por uma abstração geométrica, mas extremamente racional, encontra um paralelo com os projetos as políticas desenvolvimentistas tocadas pelos governos da década de 50. A gente tem paralelos, mas a gente também tem afastamentos bastante evidentes. O projeto construtivista desses artistas previa uma sociedade democrática, uma sociedade evoluída, né? Então, sem conflitos sociais de ordem socioeconômica. Então, na verdade, esse projeto construtivista, ele não tem eco, por exemplo, na construção de Brasília. Claro que Brasília a gente consegue traçar um paralelo, por exemplo, no plano de metas do JK e no planejamento rigoroso das obras concretas. Ou, por exemplo, na fotografia modernista, que parece ter uma certa admiração, um certo encanto com o desenvolvimento industrial das cidades. Mas o projeto construtivista não encontra respaldo em Brasília, que, localizado no centro do Brasil, afastou a população do centro político e, de uma forma bastante arrogante, coloca essa cidade gigantificada frente a um homem que se sente extremamente pequeno e incapaz perante a magnitude da arquitetura urbanística de Brasília.
Então, esses paralelos, eles têm um limite. E no campo das artes, as discussões em torno do projeto construtivista vai gerar cisão entre os movimentos do Rio e de São Paulo, os cariocas formalizando então um movimento neoconcreto na virada da década e os paulistas se articulando em novas formas de expressão não tão mais rigorosas quanto as previstas pelo Manifesto Ruptura de 52. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai trabalhar o conceito de participação na arte neoconcreta e a participação popular na democracia de massas no mesmo período, décadas de 1950 e comecinho da década de 60. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!